Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez. Esse mês todo foi o mês do Novembro Azul, mas a gente não podia deixar de lembrar que no mês de novembro também a gente celebra o Novembro Branco. Eu fiz uma enquete no meu Instagram na última semana perguntando se vocês sabiam o que é o Novembro Branco. Para minha surpresa, 100%, isso mesmo. Todos os indivíduos que responderam que não sabiam. Pois bem, por isso hoje eu vou explicar para vocês o Novembro Branco. Novembro Branco é o protótipo do mês de atenção ao câncer de pulmão, da mesma forma que temos no Novembro Azul para próstata, no Outubro Rosa para mama e assim uma série de cores, é quase uma paleta inteira de cores que nos permitem falar sobre determinada patologia em determinado mês do ano. A gente está cansado de ouvir falar sobre várias cores aqui, a gente inclusive aqui no nosso Instagram a gente coloca e identifica com a cor daquele mês. Mês que vem tem uma surpresinha, vocês vão ver que eu vou estar de laranja e a gente vai abordar o mês inteiro sobre os cuidados relacionados à patologia em questão. Não percam. Mas para o Novembro Branco, a gente trouxe para vocês um conteúdo um pouquinho diferente. A gente sabe que o principal fator de risco pro câncer de pulmão é o tabagismo. 90% dos cânceres de pulmão estão relacionados ao tabagismo. A gente sabe que o tabagismo e o câncer de pulmão são os líderes de morte no mundo inteiro, não só decorrentes da própria doença em si, mas das complicações relacionadas ao hábito tabagismo, como exacerbação de DPOCs, de enfisema, de bronquite, acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio e uma série de outras complicações. A gente sabe ainda que só nos Estados Unidos são mais de 500 mil mortes por ano só relacionadas ao cigarro. São números estratosféricos. É a principal causa de morte prevenível no mundo. Isso mesmo. Vem antes de acidente de trânsito, de acidente por armas brancas, por armas de fogo, por doenças infecto-contagiosas, enfim. Uma série de patologias das quais a gente pode prevenir, mas que nenhuma delas supera as mortes pelo cigarro. Isso reforça a importância de não se fumar. E hoje eu vou trazer para vocês 5 motivos para abandonar o tabagismo. Vão comigo? Primeiro, torne-se uma pessoa ainda mais agradável. E por que eu falo isso? Porque o cheiro do cigarro, o hábito de fumar é extremamente desagradável para aqueles que não o fazem. Quando você senta numa mesa de bar, de restaurante, trazendo consigo o odor do cigarro ou tendo esse hábito de sair constantemente para o lado externo para fumar, isso gera um desconforto, isso gera uma falta inclusive de elegância perante aqueles que estão com você. Por isso, torne-se uma pessoa mais agradável, mais legal, evite de ter que ficar saindo e entrando dentro dos ambientes e, claro, quando chega, trazendo esse cheiro ruim. Então, pelo primeiro motivo, eu deixo aqui, nos tornemos uma pessoa mais agradável. Vamos para a segunda? Segunda sugestão, não sofra bullying. A gente fica batendo muito na tecla de bullying por raça, por opção sexual, por tamanho, por peso, por falta ou pelo excesso de cabelo. Pois bem, uma das novas formas eticamente aceitáveis na nossa sociedade é essa exclusão dos indivíduos que fumam. Não raramente a gente chega num ambiente fechado que tem plaquinhas proibido fumar, a gente não pode entrar em ambientes parcialmente fechados, que também é proibido, e a gente já sabe que em grandes cidades como Nova York e São Paulo, por exemplo, ambientes abertos restringem o acesso de fumantes. Temos uma lei municipal em São Paulo que aborda a questão de fumo dentro do Parque do Ibirapuera, por exemplo. Independente de ser um ambiente aberto, considerou-se desagradável conviver, mesmo sem estarmos num ambiente fechado, com aqueles
que estão fumando ao nosso lado, seja na prática de atividade física, durante um namoro, durante uma caminhada simples assim. Portanto, a sociedade tem restringido cada vez mais o ambiente para aquelas pessoas que fumam, fazendo com que vocês que fumam, grande parte das vezes, se sintam quase que excluídos. Podem até, em algumas circunstâncias, acharem que isso é bullying. Na verdade, isso não é bullying. Na verdade, isso é uma questão de opção e de preservação social de condições de saúde que em outrora não eram assim vistas. Hoje a sociedade já sabe que não só o tabagismo ativo, mas o tabagista passivo também adoece. E por isso, nada mais justo do que não convivermos aproximadamente de forma muito conjunta com aqueles que fumam, fazendo parte cada dia mais da nossa rotina. Você ganhará muita saúde ao deixar de fumar. É nesse contexto que eu te convido. O terceiro ponto é: não rasgue seu dinheiro. Faça as contas comigo. Um maço de cigarro dos mais simples, dos mais baratos, custa em média aí R$7, R$8. Imaginando que cada tabagista fuma em média uma carteira por dia. Eu gosto de falar na média porque a gente sabe que tem indivíduos que fumam menos, mas existe grande parte da população que chega a fumar 3, 4 maços por dia. Consideremos, portanto, aquele indivíduo que fuma uma carteira de cigarro. R$8 vezes 30 dias, R$240. Levando em consideração o salário mínimo de R$1.000, R$1.050, nós estamos falando em torno de 20 a 25% do faturamento, muitas das vezes, da renda de uma família inteira, que é rasgado pelo cigarro. Aquele dinheiro que poderia servir para alimentação, para habitação, para o transporte e também para o lazer daquela família, é desviado para um dano muito grande para a própria saúde. À medida em que abandonamos o cigarro, oferecemos para a nossa própria família ou para a nossa própria economia mais saúde financeira. A gente consegue reservar 20, 25% da renda daquele trabalhador que tem o salário mínimo como renda mensal, simplesmente pelo fato de abandono ao tabagismo. Por isso, não só pense em poupar, mas pense em não rasgar o seu dinheiro com o cigarro. Quarto, dê exemplos. Todas as vezes quando a gente se torna pai, ou a gente é filho e vê nos nossos pais, ou um professor, ou alguma pessoa, um jogador de futebol, um político, um cantor, enfim, pessoas públicas, muitas das vezes a gente busca delas exemplos. Quantas vezes a gente critica e escuta críticas de pessoas públicas que dão um mau exemplo? Agrediu a fulana, não pagou o imposto do ciclano, não está pagando a pensão do filho. Isso é normal. A gente vê esse tipo de conduta. Mas você, na sua prática, no seu dia a dia, você está dando bons exemplos para os seus pares, para os seus filhos, para os seus colegas de trabalho? Você sabia que um dos hábitos mais copiados é o hábito de fumar justamente pelas substâncias que geram dependência? Pois bem, faça parte de uma corrente do bem. Ensine, demonstre que nada é mais saudável do que não fumar. Eu tenho certeza que os seus filhos, a sua esposa ou o seu marido, irmãos, amigos, todos eles vão agradecer. E você vai servir de exemplo claro para aquela sociedade em que você está embutido, como um formador de uma sociedade mais limpa, mais pura, não poluída pelo cigarro. Tá bom? E vamos fechar então indo para a nossa quinta sugestão. Claro que quando eu falo em quinta é a mais importante e é ganhe saúde. Não precisa de investimento financeiro, não precisa de alta tecnologia, você não precisa de muita coisa para ganhar muita qualidade de vida e, sem dúvida alguma, muito tempo de vida. O simples fato de abandonar o tabagismo reduz em aproximadamente 30% os riscos de você morrer desses dois grupos de patologias que mais matam: doenças cardiovasculares e doenças neoplásicas. A gente sabe, só para que vocês lembrem, que o risco de desenvolvimento do câncer de pulmão ele chega a ser 20 vezes maior para quem fuma do que para aqueles que não fumam.
A gente sabe que a expectativa média de vida é aproximadamente 10 anos menor para quem fuma do que aqueles que não fumam. Portanto, não perca mais seu tempo. Não se preocupe em altas tecnologias, em esportes radicais para ganhar saúde ou alimentações ultra mega modernas. Não. Isso tudo pode ser importante e serão fatores que se somarão à sua melhora clínica. Mas eu tenho uma certeza e convido você para experimentar dessa garantia que eu vou te passar. Nada disso vai fazer mais bem, nada disso vai fazer mais sucesso na sua saúde do que parar de fumar. Eu preciso de mais de 5 justificativas para te conquistar? Eu tenho certeza que não, até porque o seu corpo já tem te pedido isso há muito tempo e você cega os olhos para não enxergar. Tá bom? Fica o meu convite. Semana que vem estamos de frente pro Dezembro Laranja e eu convido vocês para seguirem os nossos conteúdos, tá bom? Um abraço, nos vemos e até!